O plenário Ulisses Guimarães, aqui da Câmara dos Deputados, acaba de ser palco de uma votação histórica, a da reforma tributária. Essa reforma promete simplificar e reduzir a carga de tributos que eu e você, cidadão, pagamos para o fisco, a partir da implementação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O IVA foi criado em 1954 na França para acabar com a bitributação, que é quando o imposto incide sobre ele mesmo, em cascata, encarecendo produtos e serviços. No Brasil, nos últimos 35 anos, já houve pelo menos 3 tentativas de se adotar o IVA. No segundo mandato do presidente Lula, no primeiro de Fernando Henrique Cardoso e na Assembleia Constituinte de 88, presidida pelo Dr. Ulisses. Toca aí, doutor. Nenhuma delas vingou. Agora, se a reforma aprovada aqui na Câmara passar também pelo Senado, aí muita coisa da maneira como os impostos são cobrados hoje no Brasil deve mudar. Quer entender direitinho como é que isso vai funcionar na prática? Então segue o fio. Estamos aqui no Ceasa de Brasília e suponha que você, telespectador, seja um ávido consumidor de geleia de jabuticaba, assim como o nosso amigo Renan. Renan, fala pra gente, quanto é que tá custando essa geleia aí, rapaz? R$18,20. Tá, e desse total você sabe quanto é que você tá pagando de taxa pro governo? Não. Tá, só para te tranquilizar, você não sabe, mas não é por desinformação tua, não. É por causa da maneira como os impostos são cobrados no Brasil, segundo o princípio da cumulatividade, que é quando eles vão se acumulando ao longo da cadeia de produção, tornando impossível saber, no final das contas, afinal, quanto é que a gente está pagando de taxa para o governo. Você bota fé num negócio desse, rapaz? Tá certo isso? Não tá certo. Antes de ir parar no estômago do Renan, a geleia de jabuticaba começa uma jornada de tributação lá no pomar do pequeno produtor, quando ele embute o valor do imposto pago para o governo no preço da fruta fresca que ele vende para o empresário que industrializa a geleia. Esse empresário, quando vende a geleia para o Leandro, dono da loja no Ceasa, embute no preço não só o valor do imposto que ele já pagou ao pequeno agricultor, mas também o tributo que ele pagou para a loja de embalagens que embala a geleia. Isso sem falar nos outros impostos inerentes à atividade industrial que ele exerce, como, por exemplo, o tributo da conta de luz da fábrica, que precisa estar em dia para manter a geladeira ligada e a geleia fresquinha. Mas calma, que o Renan, quando compra a geleia no Ceasa, não está pagando só os impostos referentes ao agricultor, à embalagem e ao freezer, não. Ele vai pagar também os impostos que o Leandro já pagou tanto ao dono do frete que transportou a geleia até o Ceasa, quanto ao governo pela venda da geleia de fato, que encheu a barriga, mas esvaziou o bolso do Renan, que, como a gente acabou de demonstrar, não tem culpa nenhuma de não saber quanto está pagando de imposto para o governo. Tá, mas a pergunta que não quer calar é, afinal, por que geleia de jabuticaba? Bom, acontece que sempre que se pensa num exemplo de excentricidade que só existe no Brasil, lembram logo da coitada da jabuticaba. E o nosso sistema tributário, cumulativo e pouco transparente, pode até não ser uma legítima jabuticaba no sentido figurado, claro, mas dá pra contar nos dedos os países que hoje ainda adotam esse modelo cada vez mais em desuso. Quando a reforma tributária foi implementada, o Brasil, com décadas de atraso, vai se juntar ao grupo de 174 países do mundo que já adotam o IVA como modelo para tributar o consumo da população. E a geleia de jabuticaba, garantem os defensores da reforma, vai ficar mais barata. A cesta básica também. Nós estamos criando a Cesta Básica Nacional de Alimentos. E essa cesta básica tem alíquota 0. Hablou mesmo, deputado. Mas os produtos da cesta básica que vão ter alíquota zerada ainda vão ser definidos por lei complementar. Da mesma forma, remédios e dispositivos médicos para pessoas com deficiência também devem ter isenção de imposto, assim como algumas modalidades de transporte público coletivo, o Programa de Bolsas de Estudo do Governo Federal, ProUni, e a produção rural de pessoas físicas e jurídicas que tiverem receita de até 3,6 milhões de reais por ano. Já outros setores terão alíquota reduzida em 60%, incluindo serviços de saúde, educação, transporte, medicamentos e produtos para a saúde menstrual, insumos agrícolas como agrotóxicos, empreendimentos culturais e jornalísticos, entre outros. De resto, via de regra, haverá uma alíquota única geral, também a ser definida em lei, a partir de uma alíquota de referência a ser fixada pelo Senado. O IVA, no Brasil, será dual. Parte da arrecadação irá para a União com o nome de Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e parte para estados e municípios, com o nome de Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Eles vão substituir 5 impostos que pagamos hoje: IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Além do IVA dual, haverá um imposto seletivo, informalmente apelidado de Imposto do Pecado, porque vai taxar produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, com o objetivo de desestimular o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo.
Interrompemos a programação para fazer uma denúncia. Nossa reportagem flagrou aqui no Ceasa, a poucos metros da loja do Leandro, essa cratera colocando em risco a segurança dos pedestres. Agora pensa comigo. O mais lógico é que o imposto que o Renan pagou na geleia de Jabuticaba fosse de alguma forma revertido para melhorias em Brasília, que afinal é a cidade onde o Renan mora e onde ele efetuou essa compra, certo? Melhorias tipo consertar esse buraco para evitar acidentes? Pois é. Sinto te dar esse spoiler, caro brasiliense, mas o imposto literalmente incalculável que a gente paga na geleia de Jabuticaba está indo todo ele para o Goiás, que é onde foi produzida a mercadoria. Isso porque no atual sistema tributário, o brasileiro paga o ICMS e o ISS, respectivamente, no estado e no município de origem da mercadoria, e não no destino. Faz algum sentido para você? Pois é assim que a gente chega em mais uma jabuticaba do sistema tributário brasileiro, a chamada guerra fiscal entre os entes da federação. Famosa ela. Não conhece? Então vem entender essa treta. A guerra fiscal acontece quando um estado ou município resolve conceder benefícios fiscais para atrair empresas situadas em outras cidades para suas praças, onde elas vão pagar tributos na origem. Com a perspectiva de mudança trazida pela reforma, no entanto, governadores e prefeitos fizeram uma grande mobilização junto a parlamentares nas semanas que antecederam a votação na Câmara para tentar reverter a perda de arrecadação que devem enfrentar futuramente. E a forma que o legislador encontrou de contornar esse problema foi com a criação de um fundo de compensação de benefícios fiscais no valor de 160 bilhões de reais e também de um Fundo Nacional de Desenvolvimento para reduzir as desigualdades regionais no valor de 80 bilhões. Além disso, o Imposto sobre Bens e Serviços vai ser gerido por um Conselho Federativo, composto por 27 representantes de cada estado e do Distrito Federal e outros 27 membros representando o Distrito Federal e os municípios. A implementação dos novos impostos começa em 2026, com uma alíquota teste de 0,9% para a CBS e de 0,1% para o IBS. No ano seguinte, PIS e COFINS serão extintos e a alíquota do IPI será zerada, com exceção dos produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. Até 2032, a cobrança de ICMS e ISS será gradualmente reduzida e, em 2033, os dois impostos serão definitivamente extintos, após um período de 7 anos de transição em que os contribuintes vão conviver com dois sistemas de tributação. Achou puxado? Pois teve deputado que achou. Você percebe a complexidade disso para quem tem uma pequena empresa ou mesmo para quem tem uma grande empresa? Manter estrutura para dar conta de fazer frente a dois sistemas tributários? É óbvio que essa transição vai ser complexa, porque aqui nós estamos discutindo os setores econômicos que querem não desmamar, ou seja, aqueles que têm isenções fiscais vão brigar pelas isenções. A parte do embate político e das indefinições que ainda serão resolvidas por lei complementar, a reforma tributária avança positivamente com algumas inovações para promover justiça social. Será criado um mecanismo de cashback para devolver tributos a pessoas físicas com o objetivo de diminuir desigualdades de renda. O ITCMD, conhecido também como Imposto sobre Heranças e Doações, passa a ser progressivo, ou seja, arrecada proporcionalmente mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos. E assim como já fazem os donos de carros e motos, quem se locomove de lancha, iate ou jatinho também vai passar a pagar IPVA. É sobre isso. Mas lembrando que o texto da reforma tributária ainda vai passar pelo crivo do Senado, que pode fazer alterações na proposta. Portanto, como se costuma dizer, tudo certo e nada definido no sistema tributário brasileiro, onde a qualquer momento tudo pode mudar, inclusive nada. Enquanto isso, um brinde de cafezinho à aprovação da reforma tributária na Câmara e aos deputados que lançaram a braba. Cafezinho amargo e salgado.